errata. Pessoal, estou entrando aqui no começo do programa antes mesmo da introdução para fazer uma leve errata. No episódio, durante a explanação sobre o capítulo 1 de Apocalipse, eu vou citar que o termo do grego ali para dia do Senhor é Hemera Kyriou. Na verdade, eu inverti os dois papéis, tá bom? No grego, eu fiz um recurso ao grego depois que eu terminei o podcast. No grego é Kyriake Hemera, que significa dia senhorial. O Hemera Kyriou é o dia escatológico da volta de Jesus da Bíblia Septuaginta. Tá? Eu estou entrando aqui antes de iniciar o podcast para informar vocês que houve essa inversãozinha ali. Eu tirei de cabeça na hora ali, então acabou que eu acabei invertendo dentro do que tem na minha mente. Mas tirando isso, o restante está exato. Você está ouvindo o Artcast. Eu sou Rafael Fávero, licenciado em História, apaixonado por Teologia, e seja muito bem-vindo. Vamos para mais um episódio. Olá pessoal, como é que vocês estão? Estou eu aqui novamente. Como diz o ditado, nós tardamos, mas não falhamos. Estamos aqui novamente, mesmo que em um dia um pouquinho diferente, no sábado, um dia depois da data comum de publicação do podcast. Eu tenho meus motivos. A vida tá bem corrida, finalzinho de ano, as coisas vão apertando. Mas 2023 está chegando ao fim. E junto com o fim do ano, nós também teremos o início de uma série, de uma temporada toda especial, que eu estou dando início neste momento. Olha que maravilha, aplausos. Eu não tenho efeito de aplausos, então fica os meus mesmo, ok? Mas então, pessoal, episódio número 10. Eu falei que teríamos coisas diferentes a partir do episódio 10. E então, se organizando, vendo quais temas eu trabalharia com vocês, quais seriam as formas que eu traria para que o conteúdo trabalhado, que é o conteúdo profético, que eu vou trabalhar com vocês de forma bem aprofundada, mesmo que eu trabalhe um pouquinho mais brando agora neste começo, mas que seja totalmente compreensível, que vocês tenham em mente o conteúdo trazido e fique bem explicado, eu estava buscando algumas formas que eu poderia trazer uma didática melhor. Como professor, a didática de estudo, a metodologia de ensino é o que vai diferenciar um bom aprendizado de um mau aprendizado. Então, eu decidi, por hoje, episódio número 10, como vocês viram no título, vamos falar da tal da perícope. Mas, Rafael, que é perícope? Que negócio é esse? Mas, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês, como sempre peço, mande um e-mail de sugestão, mande uma perguntinha lá para rtcast@outlook.com.br com sua sugestão, com sua reclamação ou agradecimento, não sei. Mas mande seu e-mail para lá, para que ou nós leamos aqui, se você quiser. Se caso não queira, é só avisar lá no corpo, nós não vamos ler. Para ver o que vocês estão pensando, o que vocês estão querendo, se vocês têm alguma dúvida, porque nosso propósito aqui é transformar a Bíblia, a Palavra de Deus, em algo mais palpável, em uma coisa mais comum para vocês. Não que eu vou transformar ela de uma forma vulgar, ou de algum jeito, como posso dizer, que seja irreverente, mas o objetivo aqui é que todos compreendam a Bíblia da melhor forma possível. Afinal, na Palavra de Deus, como nós já vimos, nós temos a verdade. A Palavra de Deus, ela é a única forma confiável que nós temos, e a revelação plena nós temos ali. Então,
Se nós temos ali a palavra de Deus, a revelação plena, nós temos que entendê-la melhor. Então, nosso objetivo é esse aí. Então, por favor, caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, algum conselho, alguma reclamação, mande lá para rtcast@outlook.com.br, e lembrando, com toda a educação, por favor, que nós estaremos de coração aberto para o que você disser, e também, caso você precise de alguma ajuda, estaremos prontos para poder estar melhor aí te ajudando, para que qualquer dúvida ou qualquer problema seja sanado. E beleza, recadinhos paroquiais dados, vamos para o tema de hoje, a tal da perícope. Bom, perícope, ele vem do grego, significa corte ao redor. Dentro da teologia, o termo perícope, ele é utilizado mais pelos estudiosos. É difícil ser utilizado esse tema, por exemplo, num púlpito. Mas o tema é utilizado normalmente para que seja descrito o recorte onde o texto se encontra. Ou seja, a Bíblia, quando foi escrita, quando foi redigida pelos nossos autores, Moisés, Pedro, Samuel, entre outros, quando os autores foram escrever, eles não separaram a Bíblia nem em capítulos nem em versículos. Ela foi escrita direto. A separação de capítulos e versículos é a posteriori, ou seja, ela foi feita depois, da Bíblia ser juntada, a partir do 5º, 6º século ali, os capítulos e os versículos depois do século X, se eu não estou enganado. Então, a perícope é o recorte do texto, que pode começar antes do começo de um capítulo, pode terminar antes do final de um capítulo. Então, a perícope, ela é o recorte onde o tema central do texto é abordado, um trecho específico é traduzido e é onde a cena se encontra. Por exemplo, Gênesis capítulo 1 vai descrever a criação, mas a criação ela não termina no 6º dia, como termina em Gênesis 1. Ela vai encerrar com Deus descansando ao 7º, no Shabat. E a descrição do sábado está em Gênesis 2, de 1 a 3. Então, a perícope que fala da criação é de Gênesis 1 até Gênesis 2, de 1 a 3. A primeira parte, porque de Gênesis 2, versículo 4, até o final do capítulo 2, nós temos a segunda parte da criação sendo tratada. Então, nós temos todo esse processo. Então, pessoal, o termo perícope, ele é esse, é um corte ao redor onde o texto está inserido. Ele pode ser reconhecido pelo acréscimo de um personagem, pela entrada de um personagem, pela saída de um personagem, pelo próprio autor dizer, pelo tempo, pela mudança até da temática do que está sendo dito ali. Então, a perícope, ela é palpável para nós, dentro da teologia, para poder se localizar e entender os temas específicos, para poder separar, Jesus está falando aqui sobre tal tema, aqui ele está falando sobre outro tema. Alguns autores da Bíblia até tentam separar a Bíblia em temas, coloca aqueles subtítulos sobre alguns trechos específicos, reconhecendo, ele fala sobre isso. Então, aqueles subtítulos são as perícopes encontradas pelos tradutores. Seria basicamente isso. E hoje eu separei uma perícope interessante, para não delongar muito também. Hoje eu não quero fazer com que o tempo de vocês fique muito longo aqui comigo, mas também para não fugir muito da didática, ok? Então, eu gostaria de ler com vocês aqui Apocalipse no capítulo 1, versículo 9 e 10. Nós temos uma inserção ali. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino da perseverança, para a qual a Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito.
Então, qual que é o contexto? João está introduzindo aqui onde ele se encontrava, como ele estava e o dia em que se deu. O termo dia do Senhor, por exemplo, dentro de estudos, eu não creio que seja ligado ao domingo, porque seria a primeira citação bíblica sobre o domingo como dia do Senhor. A Bíblia inteira, ela nunca vai chamar o domingo de dia do Senhor. A Bíblia inteira vai chamar o domingo de primeiro dia. Então seria muito esquisito João utilizar uma única vez aqui o termo dia do Senhor. Existem algumas pessoas que acreditam que o termo aqui seja ligado ao dia escatológico da volta de Cristo. O dia do Senhor sendo que a volta de Jesus. Também temos um problema aqui. Agora vamos... Deixa eu lembrar. Nós temos um probleminha ligado ao... dentro da Septuaginta. A Bíblia Septuaginta foi a Bíblia a partir do Antigo Testamento traduzida por 70 sábios do hebraico para o grego. E todos os termos Dias do Senhor dentro da Septuaginta, em grego, que nós temos o grego koiné, que é traduzido Dia do Senhor, o dia escatológico do Senhor, é traduzido como Kyriake Hemera. Kyriake Hemera. Então, se esse tema fosse utilizado aqui em Apocalipse, seria sim um dia escatológico. O problema é que aqui está Hemera Kriu, que refere-se a dia do Senhor, ou dia senhorial. Então está ligado a alguma coisa, a servidão mesmo, não é dia da volta ou dia escatológico. A tradução seria estranha, né? Já dado o fato que o grego do Novo Testamento com relação ao grego da Septuaginta tem muitas semelhanças, né? É claro que é sempre bom enfatizar que existem sim especialistas que vão discordar de mim, mas em contrapartida eu tenho especialistas que concordam comigo. Obviamente, eu não sou uma ovelha negra solitária aqui não. Existem algumas vertentes que entendem esse dia do Senhor como sendo o dia do imperador, né? Mas nós levantamos alguns problemas históricos aqui. Porque, primeiramente, João estava isolado em Patmos por conta dele se negar a adorar o imperador, se eu não me engano, Domiciano. Então, como ele se negava a adorar o imperador Domiciano, e até mesmo se levantou contra o culto ao imperador lá em Éfeso, e é por isso que ele foi isolado em Patmos, seria muito esquisito que ele se referisse ao dia do Senhor com base no dia do Senhor com relação ao imperador, sendo que ele era contra essa adoração ao imperador. E também Flávio Joséfo vai dizer que os judeus se recusavam em chamar o imperador de Senhor, porque, de acordo com Flávio Joséfo, os judeus diziam que somente Deus é o Senhor. Então, nós teríamos esse probleminha aí. Tem uma outra questão. Quando nós olhamos os artigos gregos ligados a referências do dia do Senhor quanto ao imperador, toda referência fala assim, olha, eu estava no dia do Senhor, imperador tal, nas calendas do mês de tal, de maio, vamos utilizar um mês latino que nós utilizamos aqui. Eu estava no dia do imperador César Augusto, nas calendas do mês de maio. Eles escreveriam qual que era o imperador e em qual mês seria. Porque o dia do Senhor no Império Romano, ele era reconhecido como o dia mensal onde o imperador assumiu o trono. Então, eles se referiam ao dia, qual dia seria, qual imperador seria e qual mês seria. E João aqui, ele vai falar, era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. Então nós temos esses probleminhas para indicar se for o dia do imperador, né? Não bate em questão histórica arqueológica, tá bom? E quanto ao domingo, como eu comentei, não tem base, porque seria a primeira citação,
E a Bíblia chama o domingo o tempo todo de primeiro dia da semana, então não faz sentido. O Dominus Day, que é dia do Senhor, que nós temos o domingo hoje, ele vem ali do século III, né? Não é uma questão da época de João. E quanto ao dia escatológico, nós vemos que com base da Septuaginta, seria esquisito João utilizar o termo que ele utiliza. Então, dado tudo que a Bíblia trabalha, o mais provável que João estava se referindo ao dia do Senhor era o sábado, o dia de guarda. Tanto é que quando Jesus ele é enterrado, né, ele é colocado no sepulcro, as mulheres elas vão para casa para descansar segundo o mandamento. Né? Então nós temos inúmeras referências na Bíblia ali em Atos, me falha um pouquinho a memória aqui, mas em Romanos é citado. Nós temos inúmeras citações que nos fazem a levar em conta que o termo aqui, dia do Senhor, refere-se ao sábado. E beleza. Qual que é a questão então, Rafael? A visão que João vai ter é a visão do Filho do Homem. Ele vai ver Jesus ali no meio de 7 candeeiros, das 7 lâmpadas, nas mãos tendo as 7 estrelas. E ele vai pedir para João enviar 7 cartas. Essa visão João vai ter no mesmo período, ou seja, ele vai ver o Cristo, ele vai ter toda essa visão, ele vai ter a mensagem das 7 cartas dadas a ele nesta mesma visão. E nós temos um recorte, a perícope do capítulo 3, ela vai se encerrar até do capítulo 1, versículo 9, ela vai se encerrar apenas no versículo 22 do capítulo 3, iniciando basicamente o capítulo 4, já uma outra perícope, uma outra situação. Então nós temos a perícope relacionada às 7 cartas, a introdução do Apocalipse que João traz, do versículo 9 do capítulo 1 até o versículo 22 do capítulo 3. Esse é o recorte que nós temos da introdução do Apocalipse, que é João explicando quando que aconteceu, dizendo quem que ele viu e que mensagem foi dada para ele. É claro que nós podemos, dentro desse recorte, fazer outros recortes para fragmentar e poder trazer dinamicidade ao tema. Mas um recorte mais bruto, onde liga a visão a mensagem nossa, a minha dicção sumiu agora. Mas a visão das 7 igrejas, junto com a visão do Cristo, né, que ele vê Jesus e aí ele recebe a mensagem das 7 igrejas. E esse recorte do início do Apocalipse ele vai dar do verso 9 do capítulo 1 até o versículo 22 do capítulo 3. Como é que eu reconheço que esse recorte vai parar no versículo 22 do capítulo 3 e não depois? Quando a gente vai no capítulo 4, versículo 1, nós temos o seguinte trecho. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. E no mesmo instante, fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Então, nós temos essa certeza, porque se a gente analisar aqui no capítulo 1, no versículo 10, vai falar bem assim, era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. E essa citação se repete agora no versículo 2. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Então nós compreendemos que a visão do capítulo 1 ao capítulo 3, 22 foi dada em um dia, no sábado, como diz o João, e a visão do capítulo 4 foi dada em outro momento, em um outro dia, porque a visão já disse, no mesmo instante fui tomado pelo Espírito. Se João já estava em espírito, já estava nessa condição, por que ele iria ser tomado pelo Espírito novamente? Então não faria sentido. Então nós reconhecemos que a perícope ligada ao capítulo
a visão das 7 igrejas, a visão do Cristo, o início, a introdução do Apocalipse, ele termina no versículo 22 do capítulo 3, porque no capítulo 4 João vai se referir novamente, sendo tomado pelo Espírito. Então nós já induzimos que aqui ele está em um outro dia, em um outro momento, e a visão é dada para ele nesse outro período, e é onde a gente inicia um outro contexto, um outro tema, que nessa questão é a cena de adoração a Deus no céu, né? O trono de Deus que João vê. Seria basicamente isso que eu teria para trabalhar com vocês hoje. Eu espero não ter repetido muitas informações, mas eu gosto de deixar bem claro para vocês, para que vocês consigam entender bem os assuntos. Tirando isso, qualquer coisinha pode mandar mensagem para a gente lá no rtcast@outlook.com.br. E, bom, fiquem até o próximo episódio muito bem, que Deus os proteja, que Deus cuide de cada um de vocês. E no próximo episódio nós estaremos tratando sobre o estudo das profecias, por que estudar as profecias, o que são as profecias. Então nós vamos entrar numa linha de conteúdo nessa segunda temporada agora. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada, que pode durar aí 20, 30, 40 episódios, porque profecia é uma coisa séria, profecia é uma coisa importante e não pode ser trabalhada de qualquer jeito. Então, para que vocês tenham máximo conhecimento, que eu possa passar o máximo possível para vocês, que seja possível trazer dentro de conteúdos explicados, eu vou fazer, né? Então, que vocês possam desfrutar, aprender, questionar, pergunte, não tenham vergonha, porque se eu souber responder, vou responder. Se eu não souber responder, eu vou falar que não sei e eu vou pesquisar para poder trazer uma resposta para vocês. Certinho? Agradeço muito pelo tempo que vocês destinam para poder ouvir este podcast e muito obrigado, viu? Tenham um ótimo sábado, tenham um ótimo dia e até mais. Tchau, tchau, pessoal.